E aí, pessoal, nós estamos aqui para dar continuidade às nossas reflexões no livro de Atos, né? Nesse nosso projeto aí sobre o projeto Bíblia. A gente tem estudado o livro de Atos. A gente já fez o nosso primeiro vídeo falando sobre Atos 1 ao 5, e hoje a gente vai dar continuidade falando alguns versículos ainda no capítulo 1, do verso 6 até o verso 7, né? E diz assim: e os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é esse o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Jesus, diz o texto nos versículos anteriores, conforme nós lemos e refletimos, tinha reunido os discípulos e tinha aparecido a eles, dando prova cabal da sua ressurreição, né? E eu expliquei um pouco sobre a ressurreição e sobre aquele processo da aparição a Jesus, fazendo dos discípulos testemunhas oculares de sua ressurreição, dando provas. E por isso os apóstolos se tornaram testemunhas, de fato, porque eles viram, eles tocaram, eles sentiram, como João escreve até mesmo na sua epístola, dizendo que nós o tocamos, o sentimos, estávamos com ele e tal, dando provas de que Jesus de fato ressuscitou num corpo físico, o mesmo corpo de sua morte, óbvio, num estado diferente. O corpo agora é um corpo glorificado, um corpo diferente, mas no mesmo corpo de sua morte. Aquele corpo foi transformado. E o apóstolo Paulo diz que assim como Jesus ele ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos semelhante a ele, teremos um corpo semelhante ao dele, né? É um padrão, louvado seja Deus por isso, pela obra que ele está fazendo em nossas vidas. E os discípulos, durante esse tempo, Jesus deu a ordem para que eles ficassem em Jerusalém e esperassem a capacitação, recebessem o Espírito para fazer a obra que Deus havia lhes dado, lhes incumbido. Mas Jesus pediu que eles esperassem o Espírito, esperassem em oração, em jejum, né, buscando ao Senhor. Mas os discípulos suscitaram uma dúvida, porque na verdade eles ainda não haviam entendido que Jesus, o reino dele não era um reino semelhante ao de um estadista, né? Parece que eles ainda aguardavam, ansiavam por aquele desejo do Messias estadista, que traria as glórias do reino davídico novamente, né? E eles perguntam ao Senhor: quando é que isso vai acontecer? E Jesus lhes responde dizendo que essas coisas não competem a eles saber os tempos. Na verdade, o que Jesus está dizendo a eles é que ele está totalmente submisso à missão que o Pai lhe deu. Ele é submisso à missão. Isso não quer dizer que Jesus não saiba quando ele irá retornar e quando o reino de Deus estará plenamente estabelecido na sua plenitude. O reino de Deus, ele foi implantado com Jesus, né? Ele foi inaugurado com Jesus. Antes haviam irrupções do reino, né? Antes a gente vê Deus ali se manifestando em alguns momentos na história do povo dele, né? No dilúvio, no êxodo, etc. A gente vê Deus fazendo irrupções, ou seja, ele vinha e voltava. Vinha, o reino de Deus se manifestava e tal, de forma trazendo a eternidade, os milagres, os prodígios por agora. Mas a partir de Jesus, o reino veio e ficou, né? O reino de Deus, ele se manifesta através daqueles que são súditos do Deus do reino, pois o que qualifica o reino de Deus não é o reino, mas é o Deus do reino. O reino só tem qualidades de Deus por causa de Deus. Então, assim, como nós somos seus súditos e o nosso rei, ele deseja que a gente age assim, porque ele é assim, nós automaticamente também devemos ser semelhantes a ele. Então, nós sinalizamos esse reino, anunciamos esse reino de forma prática, viva, né? E
obviamente também com o nosso ensino, as coisas todas de forma integral, inteiriças. De modo que, dito isso, quando Jesus diz para eles que não compete-lhes saber o dia e a hora, era porque Jesus queria que eles focassem na missão que eles receberam e também não estava querendo dizer que ele não sabia quando ele vai voltar do céu para completar o reino de Deus naquilo que a gente chama de parousia na teologia, né? Ou parousia, que é a segunda vinda do Senhor, e assim então o reino de Deus será plenamente manifesto, né, no retorno do Senhor. De modo que Jesus não é alguém que é menor do que o Pai, que ele tem menos conhecimento do que o Pai, que ele não. Pelo contrário, Jesus ele é de mesma substância, de mesma essência, os mesmos atributos de Deus são os atributos do Senhor Jesus, do Espírito Santo, os três são só de igual substância, coexistem, são coeternos, de modo que todas essas coisas, elas nos têm que ficar claras para que a gente não entenda que Jesus não sabe o dia e a hora, mas que Jesus, ele foi submisso à missão que recebeu do Pai, e que submisso a essa missão, ele se fez assim até o fim. E ele queria que os discípulos focassem na missão que eles receberam agora de Jesus e do próprio Deus. Jesus, em João 17, os irmãos lembram que ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Agora vocês vão e cumpram a missão. E ele tinha dito aos discípulos que esperassem em Jerusalém, porque eles seriam revestidos de poder, e depois então eles poderiam ir testemunhar e fazer discípulos pelo mundo afora. Tá bom, gente? Então esses versículos 5 e 6 do primeiro capítulo de Atos, a gente está tratando, o Senhor Jesus está dizendo isso. O reino de Deus não é nesse mundo, não será estabelecido nesse mundo de forma como os judeus esperavam, ali os apóstolos esperavam, com um estadista, um governante, né? Na verdade, a promessa sempre foi do Messias, que iria fazer um governo diferente de qualquer outro governo, e esse governo se dará na plenitude do reino, quando o Senhor colocará todas as coisas, né, debaixo da sua soberania, e ele reinará. De modo que é isso que a gente aguarda, a gente que espera, é isso que a gente tem aí esperança, tá bom? Deus abençoe você, espero que de alguma forma tenha aí agregado a você, e a gente volta em breve no nosso estudo aí do livro de Atos dos Apóstolos no Projeto Bíblia. Até mais, até o próximo, Deus abençoe.